Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês. Nesse vídeo a gente vai fazer o texto 2 da prova de oficial de chancelaria aplicada pelo FCC. Esse texto é um texto muito longo e há 14 perguntas nesse texto, então ele vai ser um vídeo mais longo. Eu tinha pensado em separar esse vídeo em 2 vídeos, mas ele perde o fio da meada, tá? Então assim, o meu conselho é, em vez de eu separar o vídeo, você pode assistir parte por parte, tá? Então assiste uma parte um dia, outra parte outro dia e finaliza em outro dia. Melhor do que eu separar o vídeo e perder o fio da meada, a parte do raciocínio ali da resolução da prova, ok? Então vamos lá para a resolução dessa prova e esse vídeo mais longo aí para ser explicado, ok? Vamos lá. Então pessoal, vamos lá para a resolução dessa prova. Prova de oficial de chancelaria, texto 2 da prova da FCC de 2009. Então a prova tinha 3 textos, esse é o texto 2 e aqui é o texto 2 dessa prova. Olha o tamanho do texto, né? Então eu vou dar aqui tirar um pouco do zoom. Esse daqui é o texto gigante e essas são as perguntas. São 14 perguntas para esse texto. Então foi um texto bem longo, com 14 questões. A primeira ideia foi, nossa, quanta pergunta num texto tão longo. Daí depois eu consegui reparar que quanto mais pergunta para um texto, na verdade, melhor. Porque no final das contas eu tenho um texto grande com várias perguntas relacionadas a ele. E o que essa prova fez foi muito legal. Foi, para cada pergunta, ela ia seguindo a sequência. Então ela não fazia uma pergunta sobre o primeiro parágrafo, depois uma outra pergunta sobre infere-se no texto, depois outra pergunta sobre o último parágrafo. Não, ele não ficou te jogando de um lado para o outro do texto. Não, ele seguiu uma sequência. O que isso ajuda? Primeiro, texto muito longo, não vai ler o texto todo para depois começar a fazer as perguntas. Por quê? Primeiro, às vezes a pergunta nem te pede para você ler o texto. Segundo, você vai ler o texto todo, chegou lá no final do texto, você esqueceu de algum detalhe. Daí quando você for para a pergunta, você vai ser obrigado a reler o texto. Então assim, texto longo com perguntas, primeiro vai para a pergunta e acha no texto. Vai para a segunda pergunta e acha no texto. Terceira pergunta e acha no texto e assim por diante. E assim, para minha surpresa, nem sei se é por minha surpresa, mas o que aconteceu foi, eu fui para a primeira pergunta, achei no texto. A segunda pergunta, achei logo depois. Terceira pergunta, achei logo depois. Então, o que essa questão proporcionou, o que eu achei muito bacana da FCC, foi, conforme eu ia fazendo as minhas perguntas, eu era obrigado a ler o texto todo. Então, no final das 14 perguntas, eu fui obrigado a ler o texto todo para poder responder as 14 perguntas. Se eu não lesse o texto todo, eu não conseguiria responder. Porém, ele não me obrigou a ler e reler várias vezes. Eu consegui ler tudo de uma vez só. Então essa foi a parte bem interessante aí da prova, tá? Como é que eu vou estruturar as perguntas? São 14 perguntas, para cada pergunta há 4 slides, tá? No primeiro slide eu vou apresentar dessa forma, ou seja, a pergunta e se ela fizer alguma referência, por exemplo, a sinônimo for taking over from in the text, eu vou marcar onde esse taking over from está lá no texto. Então, o primeiro slide é só colocar você no texto, para você tentar responder. Então, nesse momento, pausa o vídeo e tenta responder. No segundo slide, eu vou apresentar dicas. Então, nesse segundo slide vai ter essa pergunta, vai ter a pergunta lá, mas eu vou sublinhar no texto onde achar a resposta para essa pergunta. E eu vou colocar também as palavras. Não vou dar resposta, só vou colocar as palavras que sejam interessantes apresentar e onde a resposta está no texto. E pausa também, tenta responder com as dicas. No terceiro slide eu vou colocar a minha resposta, a resposta que eu tinha colocado na resolução. E no quarto slide, sempre a resposta da banca, né? Qual foi a resposta final. Então você vai ter 2 oportunidades de responder. Na primeira, uma forma bem bruta aqui, sem nenhuma consideração.
e depois você vai ter uma outra oportunidade de responder no segundo slide, depois de apresentar as dicas, ok? Do terceiro e do quarto já vão com a resposta lá junto, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. A synonym for taking over from in the text is bringing together, joining, replacing, defeating, wiping out. Para aqueles que já conhecem o vocabulário to take over from, já vai direto para a pergunta, não precisaria nem ler o texto, né? Agora, sempre é interessante pelo menos dar uma olhadinha no texto para ver qual é a referência que ele faz. Então, to take over from, ele está aqui no texto. Pausa o vídeo e tenta responder. Já vou agora para o próximo slide já. Vamos lá. Some tips, né? Então, a resposta para essa pergunta, ela está nessa parte sublinhada. Brazil is commanding a UN, a United Nations Peacekeeping Force of 6,700 mainly Latin American troops and 1,600 police, which is taking over from American and French forces in the Caribbean island. Daí eu tenho to take over. O que é to take over? To take control of something. To bring some people together. To bring together. To bring some people together. To arrange for people to meet and do something together. E to wipe out. To wipe out, to destroy, remove or get rid of something completely. Então, com essas dicas que foram apresentadas, né? Qual seria então a resposta para você, né? Vamos lá para a resposta agora. To replace. Então, assim, a minha ideia foi to take over é to take control. To take over from quer dizer, eu vou pegar um controle que estava com outra pessoa. Então eu vou substituir, né? To replace. Não tem nada a ver com join, não tem nada a ver com defeat, não tem nada a ver com bring together ou wipe out que foram apresentados antes, meu ponto de vista, né? Eu fui bem convicto nessa resposta e a resposta realmente foi to replace, ok? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. Considerando o sentido do texto, a melhor tradução para This marks a new departure é isso sinaliza uma nova atitude, este é o marco de uma nova partida, este é um sinal de sucesso, essa é a marca do novo governo, isso indica um novo rompimento. This marks a new departure, está aqui. Qual é a sua resposta? Então vai lá, pausa o vídeo, tenta responder. Qual é a sua resposta? Vamos para as dicas agora. Então vamos lá. As dicas que eu consigo apresentar primeiro, vamos lá. Brazil is commanding, blá, 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 eu já li, então o que está em inglês eu já li, e eu vou continuar no texto, olha que interessante. This marks a new departure. Brazil has long been a gentle and introverted giant, content to be a bystander on the world stage. Com base nisso daqui, ligando o que foi falado anteriormente com o que foi colocado aqui agora, eu tenho aqui, Brazil is commanding, então o Brasil está comandando uma força de manutenção de paz da ONU de 6.700 homens, né, da América Latina e 1.600 policiais que vai substituir as forças americanas e francesas na Caribbean Island. Ele fala aqui do Haiti, tá? Um pouquinho antes ele fala do Haiti. Então ele coloca aqui: This marks a new departure. Brazil has long been a gentle and introverted giant, contented to be a bystander on the world stage. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para essa pergunta, né? Vamos lá para a resposta? Isso sinaliza uma nova atitude. Se eu
for traduzir ao pé da letra, né, this marks a new departure, então isso marca uma nova partida, uma partida, né, para ir embora. Mas quando eu olho para o texto todo e faço as minhas referências, eu, se bobear, esse é o marco de uma nova partida, mas ele não dá liga dessa primeira com essa segunda. Aqui ele fala que o Brasil enviou lá algum dirigente para o Haiti. E aqui ele coloca: Brasil has long been a gentle introverted giant. O Brasil foi há muito tempo um gigante gentil e introvertido, contente em ser um observador do lado de fora do palco mundial. Então, assim, ele primeiro coloca que o Brasil ele era introvertido e era apenas um observador, e um pouco antes ele fala que o Brasil enviou tropas, né? Então, assim, na verdade, o que this marks a new departure, ele quer dizer que isso sinaliza uma nova atitude, né? Então, o Brasil enviou, o que sinaliza uma nova atitude, porque o Brasil era gentil e introvertido antes, né? Não é este é o marco de uma nova partida, né? Ele não quer falar de uma partida de ir embora, né? Departure. Esse é o sinal de sucesso, não é isso. Esse é a marca do novo governo, não fala nada de novo governo. Isso indica um novo rompimento. Então também não indica um novo rompimento. Então, considerando o sentido do texto, o que isso quer dizer? Então, para mim, isso sinaliza uma nova atitude. Eu também estava bem convicto quanto a essa resposta, né? E a resposta realmente era: isso sinaliza uma nova atitude, ok? Tinha alguma palavra? Não tinha nada aqui. Vamos para a terceira pergunta. The alternative that correctly completes the first paragraph of the above text is. Então eu tenho aqui qual seria das 5 alternativas que eu poderia completar essa 34. And so it will remain. At last it is playing a minor role. As usual, a Latin American leader. Now that is changing. No more troops for Haiti. Qual seria a sua resposta? O que completa essa partezinha aqui? Lembrando que a gente já leu quase o texto todo, né? Do primeiro parágrafo, né? Então, eu não preciso reler essa parte, é só complementar com a minha ideia. Então, pausa e verifica. Qual a sua resposta? Vou colocar as dicas agora, encontradas. Então, de novo, né? Se eu ler essa parte que está em verde, que no final das contas eu já li para as questões 1 e 2, eu consigo complementar uma ideia, né? Brazil is commanding a UN peacekeeping force. Brazil has been a gentle giant, né? Então ele coloca aqui que o Brasil está comandando uma força de manutenção de paz, e ele coloca que isso é um novo entendimento, entendimento para o Brasil ali, né? Porque o Brasil era um gigante que se contentava em ser somente um observador do que acontecia no mundo. E ele complementa alguma coisa. Complementa com o quê? Vamos ver a resposta? Então dá uma pausa, vê se você consegue responder agora com essas dicas. Vamos ver a resposta? Now that is changing. Now that is changing. Né? Então, assim, ele coloca que o Brasil enviou tropas e que isso marca que isso é um novo meio do Brasil lidar com as coisas, né? E ele coloca: Brazil has long been a gentle introverted giant, ou seja, o Brasil antes era um gigante introvertido, mas isso daqui não fala isso, né? Então isso daqui, Brazil has long been a gentle introverted giant, está mudando. Now that is changing. Tá? Então essa daqui foi... Ele não fala nada em No more troops for Haiti. As usual, a Latin American leader não faz nenhuma referência a letra E, a letra C. At last is playing a minor role. Na verdade, ele fala o contrário, né? Ele fala que ele está tomando atitude.
Então não é minor role, mas um maior papel, né? Está tomando um maior papel. And so it will remain. Isso daí ele não permanece desse jeito, na verdade. Ele fala sobre uma mudança, como é que vai permanecer desse jeito, né? Então, now that is changing. Ok? Vamos lá para a resposta? A resposta realmente era now that is changing. Que no final das contas, se eu começar a ler todas as alternativas, todas elas, somente uma se destaca, né? Todas elas falam que vai permanecer daquele jeito, ou fala que é um papel menor. Só uma delas se destaca para uma mudança, né? Falar sobre uma mudança, que seria a letra D. Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 35. In the text, the pronoun one refers to... esse pronoun one está aqui. Tá? Então ele pulou todo esse parágrafo para poder vir aqui, né? In the text, the pronoun one refers to UN Security Council, the country's left-leaning president, active role, farm trade, G20 Group. Então, o one está aqui, tá? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Dá uma pausa aqui, vá lá, tenta responder. Já vou para as dicas agora. Então, quando eu falo if so, this is a paradoxical one, one é um pronome. Se ele é um pronome, ele faz uma referência. Ele faz uma referência a algo que já foi falado. Então, apesar do meu texto desse one estar aqui no terceiro parágrafo, esse one ele está fazendo referência a alguma coisa que foi falado no parágrafo anterior. Tá? Então, vamos primeiro verificar o que foi colocado no parágrafo anterior para poder entender isso daí. Tá? Então, ele coloca... His government is playing a more active role across South America, and it is seeking a permanent seat on the UN Security Council. Brazil has begun to flex its muscles as a regional superpower, says Miguel Dias, of the Center for Strategic and International Studies, a Washington-based think tank. If so, it's a paradoxical one. Então ele coloca que o Brasil está fazendo um papel mais ativo na América do Sul, que ele está buscando um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e aí vai. So, if so, se isso realmente está acontecendo, é um paradoxo, é uma situação paradoxal. Daí ele coloca aqui, in the text, the pronoun one refers to... Eu não consigo responder só com a parte que foi colocada anteriormente. Por quê? Ele coloca aqui, it is a paradoxical one. É uma situação paradoxal, né? Por que é paradoxal? Daí eu preciso entender por que ele vai ser paradoxal olhando para a continuação. Ele coloca aqui as duas situações, mas por que isso é um paradoxo? On the one hand, Brazil's fondest wish is to mitigate the United Nations dominance of global affairs, and thereby to enhance Brazil's influence. Daí eu tenho aqui, in one hand, eu tenho isso daqui. O Brasil, ele quer mitigar o poder de influência das Nações Unidas. On the other hand, Brazil's new activism often coincides with the interests of the United Nations. Então, de um lado, o Brasil quer mitigar o poder da United Nations. Do outro lado, esse novo papel ativista do Brasil coincide com os interesses das Nações Unidas. Então aí está o lado paradoxal que ele coloca aqui, né? Então vamos lá. In the text, the pronoun one refers to UN Security Council, the country's left-leaning president, active role, farm trade or G20 Group. Então vamos lá. Cara, não fala nada sobre o
presidente de esquerda. Não li nada sobre Farm Trade, não li nada sobre o grupo G20, li sobre Active Gold e li sobre UN Security Council, que seria o Conselho de Segurança da ONU, ou sobre um papel ativo. Porém, o que é paradoxal não é o Conselho de Segurança, mas o que é paradoxal é o papel ativo do Brasil. Esse papel ativo vai gerar duas situações que são paradoxais, ok? Vou já até ter a minha resposta, né, o que eu tinha imaginado lá, né? Então essa aqui foi a minha resposta, ok? Vamos lá ver o que a resposta verdadeira é. Essa aí mesmo, tá? Então eu estava bem convicto também dessa resposta. Pergunta 36. Preenche corretamente a lacuna B no texto. Daí eu tenho not seldom, usually, sometimes, never, not always. A lacuna B está aqui. Juntamente com aquilo que a gente acabou de ler na anterior, né? Aqui, ó. On the one hand, por um lado, blá 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 blá. On the other hand, Brazil's new activism often, daí, vírgula, do papapá, vírgula, coincides with the interests of the United Nations, né? Então, preenche corretamente a lacuna B no texto, not seldom, usually, sometimes, never, and not always. Qual é a sua resposta? Pausa o vídeo, tenta responder, eu já vou para as dicas agora. Então, vamos lá. Dicas. Vamos ver essas palavras primeiro, depois eu vou falar a situação que eu tenho aqui no texto, né? Though, que seria essa palavra que está aqui. Though. Usually to introduce a statement that makes the main statement coming after it seem surprising, unlikely or unexpected. Seria apesar. E seldom é very rarely or almost never. Raramente. Então essas aqui são seldom, que seria essa da última aqui, e though, que estaria aqui. O resto são palavras simples. Como é que eu entendo isso daqui? Então, on the one hand, Brazil's new activism often coincides with the interests of the United Nations. Se isso está entre vírgulas, é porque ele pode ser eliminado do texto sem problemas. É só um extra, um adendo ali. Pode ser retirado sem maiores complicações para o texto. Se ele pode ser tirado, ele está querendo fazer o quê? Ou explicar esse often, ou fazer alguma referência. Nesse caso, ele está querendo fazer uma referência contrária. Por quê? Por causa do though. Esse though, ele é apesar. Então, assim, ele geralmente faz isso. Though seria mas ou apesar, né? Though, então ele geralmente faz isso, mas eu tenho que fazer alguma coisa contrária a esse geralmente. Agora, usually é relacionado com geralmente. Sometimes é relacionado com geralmente. Never não é contrário, na verdade, ao geralmente. O contrário de never seria always, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado. Not always já é diferente de never, né? Então, never é nunca. Not always é nem sempre. Not seldom seria não raramente. Então, assim, quando eu começo a colocar isso daqui, eu falo lá, né? O Brasil, o ativismo do Brasil, geralmente, porém, nem sempre, né? Então eu teria que fazer essa relação. Eu preciso fazer com que essa frasezinha se conecte com often, e por causa do conector though,
eu preciso introduzir alguma coisa que vai contra esse often, que seria not always, né? Mantendo o sentido do texto, né? Então a minha resposta ali foi not always, uma certa confiança ali, e a resposta realmente foi not always, ok? Vamos lá para a pergunta número 37. Então você foi bem vocabulário, usando conjunções. Então vocês conseguem reparar que eu não estou lendo nenhum texto, né? Direto, né? Eu estou indo para as perguntas e indo direto da pergunta para o texto ali, sem precisar ler e reler o texto o tempo todo. Vamos lá. In the text, these refers to... Olha lá, então eu tenho aqui o texto que eu estava lendo e o que está logo depois. Então eu já consigo pegar o fio da meada para tentar entender isso aqui. In the text, these, que está aqui, refers to places, democracy and stability, both countries, friends and influence, the Americas. Pausa o vídeo, tenta responder. Eu já vou agora para as dicas. Vamos lá. Some tips. Palavras simples, eu não vou nem entrar no detalhe dessas palavras. E a resposta está aqui, né? Nessa situação que a gente está lendo. Toda vez que eu tenho um pronome, one, que a gente já viu na pergunta anterior, these, that, those, são pronomes que fazem referência a alguma coisa. Então, this car é uma referência que eu estou fazendo ao carro, que eu já estou falando logo depois. Agora, se eu deixar o this, that ou those sozinho, é porque a referência veio anteriormente, na sentença anterior. Vamos ver como é que isso aqui está. Both countries want democracy and stability in places in the Americas where these seem fragile. These. O que esse these quer falar? Esses. Veio falando de algo anterior. Tá? Bom, vamos lá. Both countries... Bom, primeiro, these... Eu estou falando sobre, no mínimo, 2 elementos. Não posso falar sobre um elemento só. Both countries want democracy and stability in places in the Americas where these seem fragile. O que parece ser frágil? As Américas... eu tenho 2 elementos aqui. Stability and... democracy and stability. Countries... Eu poderia usar os 3, mas o que parece ser frágil ali na sentença? Então aqui, places não faz referência... Ah, não, tá. In places, é que esse in places seria colocado, né? Então, ele não é um substantivo, ele não está funcionando como um substantivo, mas está colocado, ele está como um advérbio de lugar ali, tá? Democracy and stability pode ser uma resposta. Both countries pode ser uma resposta. Friends and influence não faz, nem fala sobre isso. E the Americas poderia ser a resposta também. Porém, o que é frágil para você? Americas, countries ou democracy and stability? Democracy and stability. Esse seria a minha resposta para essa pergunta, né? E assim, estava bem confiante também essa, e a resposta realmente foi democracy and stability, tá? Vamos para a pergunta número 38. A synonym for back in the text is, de novo, uma referência a uma palavra do texto, né? Então, vim até aqui e eu tenho back aqui, né? A synonym for back in the text is command, enhance, support, deploy ou mitigate. Qual é a sua resposta? Pausa o vídeo, tenta responder lá. Eu já vou para as dicas aqui. Some tips. Primeiro, né? To back, né? A synonym for back. Então, the two sometimes back rivals. Então, esse back está funcionando como um verbo. Né? To back is to support someone or something, especially by giving them money or using your influence. Então, to back é dar apoio, dar toda a retaguarda.
para que alguma coisa aconteça, que alguma coisa aconteça. Então vamos lá. In some of those places, Lula's Brazil has more friends and influence than George Bush's more abrasive United States. The two sometimes back rivals in these countries, but that is one source of Brazil's usefulness. Então aqui está a resposta. Então esse synonym for back é command, enhance, support, deploy or mitigate. Qual a sua resposta? Só pela explicação que foi dada aqui, to back, eu já consigo ver que é do suporte, né? Então suporte seria a clara resposta para esse daí, para essa pergunta. E essa foi a minha resposta mesmo. E cara, sem muita delonga, né? As delongas aqui seria a resposta mesmo da prova, tá? 39. Infere-se do texto. Toda vez que você tem na sua pergunta infere-se pelo texto, você pode tirar algumas conclusões do texto, não são conclusões suas, as conclusões do texto, que não estão escritas explicitamente no texto, mas estão nas entrelinhas do texto. Não infere nada de seu conhecimento, infere do texto, tá? Esse é o primeiro ponto. Se a pergunta for assim, de acordo com o texto, você não pode inferir nada. Você não pode nem tomar partido, nem colocar alguma coisa que você leu nas entrelinhas. Não. De acordo com o texto, ou está escrito no texto, ou não está escrito no texto. Infere-se no texto. Pode não estar expressamente escrito no texto, mas você consegue ler nas entrelinhas que aquilo lá foi feito. Está escrito, né? Vamos pensar assim. Então, infere-se do texto, eu posso concluir ali, com base no que está escrito no texto, alguma coisa que não está escrita ali, ok? Então esse é o primeiro ponto. Então, infere-se pelo texto que os países ricos estão empenhados em abrir suas fronteiras aos produtos do Grupo G20, o Brasil tem enviado tropas ao Haiti desde a Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos do Grupo G20 é fazer os países ricos abdicarem do protecionismo aos seus produtos agrícolas. O Grupo G20 foi criado para incentivar a comercialização dos produtos agrícolas entre seus membros. O presidente Lula pretende ser o porta-voz dos países pobres da América Latina. Eu acho que ele está mais para cima mesmo. Vamos ver aqui. Ele está aqui, ó, tá? Então, infere-se do texto e eu consigo extrair, de repente, se cada uma delas está certa ou não, com base nessa parte do texto. Então, pausa o vídeo, tenta ver se você consegue responder com base que eu tenho apresentado aqui, tá? Vamos para as dicas agora. Então, some tips, né? Infere-se pelo texto que a primeira eu vou achar nessa parte aqui. A B, eu já até marquei aqui, a B, o Brasil tem enviado tropas ao Haiti desde a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho a resposta, se está certa ou errada, nessa parte que está sublinhada em verde. Então, this month, 1,000 Brazilian troops arrived in Haiti, the country's biggest foreign military deployment since the Second World War. Então, a B, está certo ou está errado? Responde lá. C, um dos objetivos do Grupo G20 é fazer os países ricos abdicarem do protecionismo aos seus produtos agrícolas. Isso daqui eu consigo achar a resposta aqui. The G20 Group, which lobbies for rich countries to open up farm trade. Tá certo ou está errado? Aí, o presidente Lula pretende ser o porta-voz dos países pobres da América do Sul. Então aqui, né? Lula, the country's left-leaning president, is carving out a role for Brazil as spokesman for poor countries. Letra E, tá certa ou tá errada? E a A e a D, em vermelho, em rosa, né? Eu conseguiria retirar dessa parte aqui. Então vamos lá. Os países ricos estão empenhados em abrir suas fronteiras aos
produtos do grupo G20. His government is playing a more active role in the country. Os países estão empenhados em abrir suas fronteiras aos produtos do grupo G20. E o grupo G20 foi criado para incentivar a comercialização dos produtos agrícolas entre seus membros. Eu coloquei aqui porque, na verdade, tanto o A quanto o D, eles também estão relacionados a esse pedaço aqui. Vamos para as respostas? Primeiro, os países ricos estão empenhados em abrir suas fronteiras aos produtos do grupo G20. Isso não é verdade. Tanto é que o grupo G20, o lobby do grupo G20 é fazer com que eles abram. Se o grupo G20 está fazendo lobby para eles abrirem, é porque os países ricos não estão propensos a fazer essa abertura. Então a letra A já está errada por aí. E a letra D, o grupo G20 foi criado para incentivar a comercialização dos produtos agrícolas entre seus membros. Não fala, o texto não fala isso. Ele fala que o lobby é fazer com que os países ricos abram os seus mercados. Não tem nada falando de que ele foi criado para incentivar a comercialização de produtos agrícolas. Não existe nada disso daí. Então a A e a D estão erradas. Letra B, então vamos lá na sequência. O Brasil tem enviado tropas ao Haiti desde a Segunda Guerra Mundial. Ele fala aqui: This month, Brazil sent troops to Haiti, the country's biggest foreign military deployment since the Second World War. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, essa foi a maior força militar enviada. Tá? Isso não quer dizer que o Brasil tem enviado tropas desde a Segunda Guerra Mundial para o Haiti. Tá? Então isso aqui também está errado. Tá? Por mais que ele tem enviado tropas, mas não é só para o Haiti. Nem sei, eu acho que nunca enviou, mas se enviou, não foi só para o Haiti. Então a letra B também está errada. Letra C. Um dos objetivos do Grupo G20 é fazer os países ricos abdicarem do protecionismo aos seus produtos agrícolas. The G20 Group, which lobbies for rich countries to open up farm trade. Interessante. Então, um dos objetivos é fazer com que os países ricos deixem o protecionismo de produtos agrícolas de lado. Parece que which lobbies for rich countries to open up farm trade. Farm trade é produtos agrícolas, né? Então, letra C pode ser uma resposta. Eu consigo inferir isso dessa sentença. E a última, né? O presidente Lula pretende ser o porta-voz dos países pobres da América Latina. E eu tenho aqui: Lula, the country's left-leaning president, is carving out a role for Brazil as spokesman for poor countries. Então, o presidente de esquerda, Lula, está moldando um papel para ele se tornar porta-voz dos países pobres. Daí eu tenho a letra C e a letra E. Quando eu respondi, qual a sua resposta, né? Vou falar. Quando eu respondi, eu fiquei, e agora, né? O que eu consigo inferir do texto? Porque tanto a letra C quanto a letra D e E, eu tenho que fazer alguma inferência. Tá expressamente escrito ali, tá? Porém, eu escolhi a letra C. Por quê? Porque a letra E, ele fala que o Brasil, o Lula pretende ser porta-voz dos países pobres da América do Sul. Porém, o texto ele não fala que é só da América do Sul, ele fala que é dos países pobres. Tanto é que o G20 não é formado só por países da América do Sul. Tem países africanos, tem países da Ásia, e aí vai. Então não é só da América do Sul. Então isso me fez cair para a letra C, que apesar de inferir, ele está quase bem claro ali, né? Produtos agrícolas e farm trade, os dois querem abrir ali esse mercado. E a resposta realmente foi a letra C. Ok? Vamos para a próxima? According to the text, Mr. Amorim concedes that Brazil should not support Haiti, believes Brazil should not get involved in regional disputes, claims that it is too dangerous to side with multilateralism,
does not think a balanced world will ever be possible, believes Brazil's mission in Haiti will contribute to a more balanced world. Vamos lá, vamos procurar aqui o Mr. Amorim para poder ver qual é a resposta aqui. Ó. Eu acredito que todas as respostas possam ser encontradas nessa parte do texto, ok? Então dá uma pausa no vídeo e tenta responder, sem as dicas por enquanto. Agora eu vou apresentar as dicas dessa pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa, as palavras, né? To consider seria conceder. Porém, here it means to admit that something is true or correct, although you wish it were not true. Então, admitir. Consider concedes that Brazil should not support Haiti. Então ele admite que o Brasil não deva suportar o Haiti. Então, according to the text, Mr. Amorim, ele coloca aqui 5 alternativas e eu consigo pegar se essas alternativas estão corretas ou não com base nessa parte do texto aqui. Vamos ler? The Foreign Minister, Celso Amorim, calls for a more balanced world and justifies the Haiti mission in part as a step towards it. You can't be a supporter of multilateralism and when it comes to act, say it's too dangerous, says Mr. Amorim. Então ele coloca, com base nisso daqui, vamos lá. Concedes that Brazil should not support Haiti. Ele não fala isso. Tanto não fala que o Brasil até já enviou as tropas e ele coloca aqui que deve se considerar assim. Então ele justifica a missão no Haiti. Né? Então, não seria a letra A. Believes Brazil should not get involved in regional disputes. Ele não fala nada disso aqui. E na verdade ele coloca You can't be a supporter of multilateralism and when it comes to act, say it's too dangerous. Não. Ele fala que o Brasil tem que se envolver nas disputas regionais, né? Para manter o multilateralismo. Claims that it's too dangerous to side with multilateralism. Ele fala que... Ele não fala que ele coloca aqui, né? Ele suporta o multilateralismo e ele fala... E a gente não pode falar que a gente não pode, depois de apoiar o multilateralismo, falar que é tudo muito perigoso para não agir. Então ele fala, é perigoso? Pode até ser, mas eu não posso deixar de agir por ser perigoso. Então ele claims that it's too dangerous, é muito perigoso para ficar ao lado do multilateralismo. Não é isso que ele fala. Ele fala que pode ser perigoso, mas eu preciso ficar do lado do multilateralismo, que é colocado aqui. Does not think a balanced world will ever be possible. Ele não fala que é impossível. Ele até coloca, ele clama, ele persegue a more balanced world e justifica isso. Pô, se ele justifica alguma coisa, é porque ele acredita que aquilo seja possível, né? Então, não seria a letra D também. E a letra E, believes Brazil's mission in Haiti will contribute to a more balanced world. Então, assim, ele não acredita, a letra D, ele não acredita que isso é possível? Não, ele acredita. Então, a letra B, ele acredita que isso é possível e, para isso, a missão no Haiti até contribui para isso, ok? Então, a minha resposta para isso foi a letra E, tá? E a resposta da prova foi a letra E também. Então, bem simples ali. 41. One can infer from the text that. De novo, né? Eu posso inferir do texto. Eu posso entender, retirar alguma coisa que esteja nas entrelinhas do texto. O que eu posso fazer? Brazil may be more influential. Vamos lá para levar isso aqui lá para essa parte do texto que isso aqui está falando. Eu acho que é essa parte aqui. Vamos lá? Então, one can infer from the text that Brazil may be more influential in South America than the US due to President Lula's friends in the region. Brazil and the US have always had the same interests in Latin America. The US are not really interested in promoting democracy in South America.
Brazil and the US are, in fact, rivals in South America. Brazil is useful in the international scene due to its alliances with the United States. Qual é a sua resposta? Então, com base nas perguntas e nessa parte do texto, qual é a sua resposta? Dá uma pausa, tenta responder. Vou para as dicas agora. Vamos lá. Parte por parte. Onde está cada partezinha daqui, né? Brazil may be more influential in South America than the US due to President Lula's friends in region. Essa daqui eu consigo responder com base no que está em vermelho aqui. Where these seem fragile. A gente já viu que these é democracy and stability. In some of those places, Lula's Brazil has more friends and influence than George Bush's more abrasive United Nations. Bom, Brasil maybe pode ser que seja more influential in South America than the United States due to Brazil, Lula's friends in the region. Eu posso inferir isso do texto, sim. Eu posso inferir. Ele coloca in some places, então não em toda a América. O Brasil tem mais amigos e influência do que George Bush. Então eu posso inferir que o Brasil tenha mais influência na América do Sul que os Estados Unidos por causa dos amigos de Lula? Eu posso inferir isso, sim. Mas vamos deixar marcado ali e vamos ver as outras alternativas para ver se eu acho alguma coisa melhor. Brazil and the US have always had the same interests in Latin America. Eu vou aqui para verde aqui. The two sometimes back rivals in these countries, but that is one source of Brazil's usefulness. Então, os dois, Brasil e United States, suportam rivais. Se eles suportam rivais, às vezes eles não têm o mesmo interesse. Então, não é always que eles têm o mesmo interesse. Às vezes não tem. Então, essa aqui estaria errada. The US are not really interested in promoting democracy in South America. Vamos aqui para a parte amarela. Both countries want democracy and stability in places in the Americas. Both countries, Brazil and United States. Então, United States are not really interested in promoting democracy. Está errado. Ambos querem a democracia e a estabilidade. D. Brazil and the US are, in fact, rivals in South America. A gente leu aqui, where these seem fragile. In some places, Lula has more friends and influence than George Bush. Brazil and the US are rivals in South America. Ele coloca aqui, in some places, Lula tem mais influência, mas não na América do Sul todinha. Então eu não posso inferir que Brasil e os Estados Unidos são rivais. Posso inferir que em alguns lugares eles podem ser rivais, mas não na América do Sul. Na América do Sul. Brazil is useful in the international scene due to its alliance with United States. Eu posso pegar daqui. But that is one source of Brazil's usefulness. But that is one source. That. O que é esse that? Quando eles se tornam rivais. The two sometimes back rivals in these countries. Quando cada um, Brasil e Estados Unidos, suportam países rivais. E ele coloca aqui que a aliança com os Estados Unidos faz com que o Brasil seja útil aqui, né? Não, na verdade, o Brasil se torna útil quando eles se tornam rivais. Então, a resposta é letra A mesmo. Eu consigo inferir? Consigo. Eu estava tentando buscar alguma resposta melhor, mas não tem. Todas as outras estão erradas. Então, a minha resposta para essa daí foi a letra A. E a resposta da prova realmente foi a letra A. Questão 42. O objetivo prioritário da política externa do Brasil é a participação ativa em organizações internacionais multilaterais,
a estabilidade política da América do Sul, a não intervenção nos assuntos de outros países, a segurança de suas fronteiras, o apoio aos governos democráticos dos países vizinhos. O objetivo prioritário da política externa do Brasil. Tá? Pode haver vários objetivos, mas eu quero um prioritário. Responde lá. Eu vou agora para as dicas. The Search, ele está bem aqui mesmo. Com base lá, então vá lá. Ele está bem aqui mesmo, tá? Vou lá para as dicas. Ele está aqui. The search for a stable South America has long been an axiom of Brazil's foreign policy, but demographics have given it greater urgency. Então ele coloca aqui, a busca por uma América do Sul estável tem sido, por um longo tempo, aquela linha diretriz da política externa do Brasil. Então é isso que é a principal objetivo, né? E com base nisso daqui é só ir na questão que está escrito ali em português, claramente, que seria a letra B, né? Então não tem muito o que ficar pensando. E a resposta realmente foi a letra B, tá? 43. According to the text, although Brasilia has encouraged many Brazilians to move inland, most of its population still lives along the coast. The creation of Mercosur, allowing Brazil to move a large part of its troops to more troublesome regions like the Amazon. In spite of Mercosur, Argentina is still viewed as a strategic threat to Brazil. Paraguay has always been a threat to democracy in South America. The sudden agricultural boom of the state of Mato Grosso has contributed to a more balanced demographic distribution. Qual é a sua resposta? Pausa lá, vá lá para a resposta que eu vou para as dicas agora, diretamente. Vamos lá. 1996. Eu acho que talvez você precisaria começar a ler daqui, tá? Mas vamos lá. According to the text, although Brasilia has encouraged many Brazilians to move inland, most of its population still lives along the coast. Eu tenho essa parte aqui. Brazilian, once described as clinging to the coast like crabs, have scurried westwards and northwards. The building of Brasilia, which replaced Rio de Janeiro as the capital in 1960, helped to spark development of the interior. A process accelerated by an agricultural boom in such western states as Mato Grosso. Daí eu tenho aqui. Although Brasilia has encouraged many Brazilians to move inland, most of its population still lives along the coast. According to the text. De acordo com o texto. Então eu vou ler para o texto, não vou inferir nada. E according to the text, o texto não fala isso. O texto não fala que, apesar de Brasília encorajar o brasileiro a ir para o interior, a população continua vivendo no litoral. O texto não fala isso. Não posso inferir nada e o texto não fala isso. The creation of Mercosur allowed Brazil to move a large part of its troops to more troublesome regions like the Amazon. Essa resposta talvez eu ache aqui. Então, formation of Mercosur, an incipient customs union also involving Paraguay and Uruguay. This has allowed Brazil to shift much of its army from its southern border to the northwestern jungles of near Colombia and Peru. Algumas palavras aqui que eu quero colocar. Inland, an inland area, city, etc., is not near the coast. Troublesome, causing problems in an annoying way. A troublesome child, problemático, né? Então, essa aqui é a parte verde. The creation of Mercosur allowed Brazil to move a large part of its troops to more troublesome regions like the Amazon. Na verdade, o texto fala isso. Ele realmente fala isso. Então,
a criação do Mercosul has allowed Brazil to shift much of its troops from its southern border to the northwestern jungles near Colômbia e Peru. Então o texto é literal quanto a isso daí. Então a minha resposta seria a letra B. E realmente está falando isso daí. Vamos ver as outras. In spite of Mercosul, Argentina is still viewed as a strategic threat to Brazil. A resposta estaria aqui. For most of its history as an independent country, Brazil saw Argentina as its chief rival and strategic threat. That changed with the formation of Mercosul. Então, ele coloca: o Brasil sempre viu a Argentina como uma ameaça, mas isso se modificou com a criação do Mercosul. E o que a sentença fala é: apesar do Mercosul, a Argentina ainda é vista como uma ameaça ao Brasil, o que não é verdade, o texto não fala isso. Letra D. Paraguay has always been a threat to the democracy in South America. Daí eu tenho aqui a resposta, né? In 1996, Brazil acted with Argentina and the United States to forestall a coup in Paraguay. Recognition that the defense of democracy in the region should take precedent over a tradition of non-intervention in the affairs of neighbors. O texto fala que em 96 houve uma tentativa de golpe no Paraguai e essa tentativa foi contornada com a ajuda do Brasil, Estados Unidos e Argentina. Ponto final. O texto não fala que o Paraguai sempre foi uma ameaça à democracia. Não fala isso. Então, eu não posso inferir isso. E a última. The southern agricultural boom of the states of Mato Grosso has contributed to a more balanced demographic distribution. E essa parte daqui, ó. The building of Brasilia, which replaced Rio de Janeiro as capital in 1996, helped to spark development of the interior. A process accelerated by agricultural boom in such western states as Mato Grosso. Então, a criação do Rio de Janeiro, de Brasília, ajudou o começo do desenvolvimento do interior, que foi um processo acelerado pelo boom da agricultura no Mato Grosso. Então, the sudden agricultural boom of Mato Grosso has contributed to a more balanced demographic distribution. Ele não fala que houve uma melhor distribuição demográfica. Ele não fala isso. Ele fala que houve um desenvolvimento. Houve a mudança das pessoas do litoral para o interior, mas não fala em distribuição demográfica equilibrada. Não fala sobre isso. Eu não posso inferir isso do texto. Tá? Então, a única coisa que está expressa according to the text é a letra B, né? É, a letra B. E a minha resposta foi a letra B por causa disso, e a resposta da prova realmente foi a letra B, ok? Finalzinho, faltam duas perguntas. 44. One can infer from the text that the whale, as suggested by Mr. Valadão, is a perfect metaphor not only for Brazil, but also for all Mercosul members. Mr. Valadão and Mr. Amorim agree that Brazil has been a responsible neighbor in South America. Mr. Amorim endorses the idea that Brazil is a whale acting on its own. The future of Brazil's foreign policy will be to side with a larger number of developing countries, even beyond the South America's borders. Brazil is willing to cooperate with developed countries in order to widen its influence in South America. Ok. Pausa. Tenta responder essa pergunta com base no que eu tenho aqui do texto. Eu vou direto agora para as dicas. Vamos lá. As partes que eu encontrei, né?
The whale, as suggested by Mr. Valadão, is a perfect metaphor, not only for Brazil, but also for all Mercosul members. Ah, de novo, eu posso inferir do texto, tá? Eu posso também pegar expressamente ou ler nas entrelinhas. Vamos lá. But Brazil also sees itself as a whale, with the heft and the appetite to act on its own. Ele não fala, o texto não fala que são todos os países. Fala que o Brasil se vê desse jeito. Então, isso aqui está errado. Eu não posso concluir que todos os países são vistos como baleias. Só o Brasil. Mr. Valadão Mr. Amorim agreed that Brazil has been a responsible neighbor in South America. Vamos lá. Brazil's sense of neighborhood may be widening. Yet, argues Mr. Valadão, Brazil has not decided what sort of neighbor to be. At times, it portrays itself as a team player. In theory, it negotiates on trade as a member of Mercosul. But, aí continua, Brazil also sees itself as a whale with the heft and the appetite to act on its own. Só um detalhe aqui, né? Developing countries é diferente de developed countries, tá? Então só presta atenção nisso daí. Então, Mr. Valadão e Mr. Amorim agree that Brazil has been a responsible neighbor in South America. Eles não falam isso. Eles falam até que o Brasil está meio que dúbio. Às vezes se comporta como um membro regional e às vezes age sozinho, tá? Então ele não fala que ele tem sido um vizinho responsável. Mr. Amorim endorses the idea that Brazil is a whale acting on its own. Mr. Amorim's answer is that in a world likely to be dominated by blocs, Brazil's best option is to cooperate as much as possible with its neighbors and other developing countries. Whales, he knows, are gregarious animals. Então ele coloca, o Mr. Amorim endorses the idea that Brazil is a whale acting on its own. Ele não fala isso daqui. Ele fala que num mundo dominado por blocos, a melhor opção do Brasil é agir junto com seus vizinhos, né? E não como uma baleia, como é colocado aqui por Mr. Valadão. The future of Brazil's foreign policy will be to side with a larger number of developing countries, even beyond South America's border. Então vamos lá. Brazil's best option is to cooperate as much as possible with its neighbors and other developing countries. Então o Brasil fala isso. O futuro do Brasil, da política externa brasileira, é se alinhar com o maior número de países em desenvolvimento, mesmo que seja além das fronteiras da América do Sul. And other developing countries, nesse caso aqui que ele coloca aqui, que estejam além da fronteira da América do Sul. Então, isso aqui é bem literal quase, né? E a letra E. Brazil is willing to cooperate with developed countries in order to widen its influence in South America. Isso daqui, cara, ele não fala nada. Tanto é que eu nem marquei aqui em roxo essa parte porque não tem nenhuma relação com isso daqui, né? Daí eu até coloco developing countries é diferente de developed countries, então tem que prestar atenção. Então a minha resposta seria a letra D. E a resposta realmente foi a letra D ali para isso daí. Questão 45. The phrase that completes the title of the text in its best way is... Então, que frase que eu colocaria aqui nesse título, né? We are the world, dwindling light, playing second fiddle, the UN wakes up, or a giant steers? Essa pergunta seria um pouco mais complexa, porque eu precisaria saber todo o texto para poder colocar um título, né?
Então, essa é a última pergunta até. Então você vê que da 31 até 40, da 32, se não me engano, até 44, eu consegui responder tudo sem ter que ler o texto todo. Então foram 13 perguntas sem ler o texto todo. Na última, de repente eu precisaria ler o texto todo. Meu, se eu não tiver tempo, não responde. Não responde. Agora, se eu conseguir, pelo menos pelo que eu li, chegar a um ponto de vista onde eu chegue e pelo menos consiga eliminar 2 ou 3 alternativas e fique em dúvida entre duas e consiga selecionar uma das duas para o meu título, faz isso, né? Seria mais interessante do que ler o texto todo para uma pergunta. Tá? Então isso é dica da prova. Tá? Vamos lá. O que seria mais interessante? Brazil's Foreign Policy, né? Vamos lá, então qual é a sua resposta para isso daí? Vamos lá para as dicas, eu vou colocar as dicas aqui agora, tá? Vamos lá. Brazil Foreign Policy, então a política externa do Brasil. Brazil's bidding for big power status. What sort of power does it want to be? Então vamos lá para algumas considerações, principalmente por causa das alternativas, né? We are the world, dwindling light, to gradually become less and less or smaller and smaller. Dwindling resources são translation. São recursos diminutos que diminuem o tempo todo, né? Então, dwindling light seria aquela luz que vai diminuindo, perdendo a força, tá? Fiddle informal for violin. Então, to play the second fiddle, que é o que está play the second fiddle, not to be the most important. Então você tem o primeiro violinista, segundo violinista, terceiro, o primeiro é que dá o solo, o segundo só acompanha, o terceiro dá aquele toquezinho ali, não muito importante, isso daí numa sinfonia. Então, to play the second violin, the second fiddle, seria aquele violinista que fica só ali dando suporte para aquele violinista mais importante, né? E to steer, to move slightly or to make something move slightly, translation se mexer. Twistia é até interessante porque o 007 tem que perguntar, eu queria um Martini, né? Eu queria um Martini. E o cara sempre perguntava, shaken or steer? Então, sacudido ou mexido, né? E ele fala, não, steer. Daí ele só fazia assim e tomava. Então, twistia é fazer assim, tá? Não é fazer assim, porque daí você já não está só steer, você está também batendo, né? Então é só você fazer assim. Isso é twistia. Ok? Então vamos lá. Com base nessas dicas dadas, qual seria a sua posição aqui, né? Brazil's foreign, com base no que a gente leu para poder fazer as respostas de todas as questões. Brazil's foreign policy. We are the world. Dwindling light. Playing second fiddle. The UN wakes up. Or a giant steers. Quando eu leio, vamos lá, agora eu vou falar a minha resposta, tá? Vamos lá para a minha resposta. Quando eu leio isso daqui, Brazil's foreign policy, we are the world, nós somos o mundo, não, para, né? O Brasil não fala isso, ele fala até que os Estados Unidos ajudam a manter a democracia aqui, né? Então nós não somos o mundo, nós fazemos parte do mundo, mas nós não somos o mundo. Dwindling light, também não, na verdade seria uma luz crescente. O Brasil era só um espectador, agora ele já começa a enviar tropas ali para poder manter a paz, ele começa a ser mais ativo. Playing second fiddle. De acordo com o texto, né, pode até ser que ele fazia parte do violinista que só dava suporte antigamente, mas hoje não. Hoje ele quer um assento permanente, o que o texto até fala, nos conselhos de segurança. Ele não quer mais ser aquele violinista de trás, ele quer ser violinista protagonista. The UN wakes up. O texto não fala sobre a UN. Ele coloca alguns tópicos da UN, da United Nations, mas não é o texto vai falar sobre isso. O meu título não é isso. Um gigante se move, mesmo que se move daquele jeito, tipo dinossauro, mas ele se move. Então eu acho que o texto quis falar justamente isso.
movimento do Brasil para ele se tornar um protagonista, né? Então a letra E cabe melhor aqui nesse título aqui, né? Tanto é que depois ele coloca aqui um mini título ali, né? Brazil is bidding for big power status. What sort of power does it want to be? Então o Brasil está ali fazendo propaganda para um status maior, né? E que tipo de poder seria esse daí? E a resposta disso aí realmente foi a letra E, ok? Agora, a gente vai para o texto. Brazil's foreign policy, a giant steers. Brazil is bidding for big power status. What sort of power does it want to be? It's a small force, but a huge symbolic significance. This month, 1,200 Brazilian troops, 1,200 or 1,200 Brazilian troops arrived in Haiti, the country's biggest foreign military deployment since the Second World War. Brazil is commanding a United Nations Keep Peace Force of 6,700 million Latin American troops and 1,600 police, which is taking over from American and the French forces in the Caribbean island. This marks a new departure. Brazil has long been a gentle and an introverted giant, content to be a bystander on the world stage. Vamos lá. Bid, to offer, to work or provide services for a fixed price in competition with others, se candidatar. What sort of é o mesmo que what kind of. Pronúncia desse país é Haiti. Deployment, it's the organization of soldiers and military equipment so that they are in the right place and ready to be used. Implantação. Peacekeeping force, a military force used to maintain the peace in a place. To take something over from someone, to take control of something that it was in control of someone else. Bystander, someone who watches what is happening without taking part. Espectador, tá? Então esse foi o primeiro parágrafo. Essas são as palavras interessantes desse primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Luiz Inácio Lula da Silva, the country's left-leaning president, is carving out a role for Brazil as spokesman for poor countries, most notably by founding the G20 group, which lobbies for rich countries to open up farm trade. His government is playing a more active role across South America, and it is seeking a permanent seat on the UN Security Council. Brazil has begun to flex its muscles as a regional superpower, says Miguel Diaz of the Center for Strategic International Studies, a Washington-based think tank. Desculpem. Então vamos lá. To lean. To move or bend your body in a particular direction. Se inclinar. Então, left leaning é se inclinar para a esquerda. Então é um governo de esquerda. To carve out. To succeed in getting the job or position that you want. Conquistar. Spokesman. A man who has been chosen to speak officially for a group, organization or government. Porta-voz. To found, to start something such as organization, company, school or city. Fundar. Não confundir to found com o passado de to find, ok? Find, found, but found, founded. Esse daí é a conjugação desse verbo. To lobby, to try to persuade the government or someone with political power that a law or situation should be changed. É fazer lobby. To lobby é fazer lobby, óbvio, né? To
To flex your muscles, to show your ability to do something, especially your skills or power. Think tank, a group of people with experience or knowledge of a particular subject who work to produce ideas and give advice. Seria um grupo de pensadores, vamos pensar assim, falar assim. Vamos para o terceiro e quarto parágrafos. Eles foram colocados juntos, eu acho. Isso, vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Vamos lá. If so, it's a paradoxical one. On the one hand, Brazil's fondest wish is to mitigate the United States' dominance of global affairs and thereby to enhance Brazil's influence. The Foreign Minister Celso Amorim calls for a more balanced world and justifies the Haiti mission in part as a step towards it. You can't be a supporter of multilateralism and when it comes to act, say it's too dangerous, says Mr. Amorim. On the other hand, Brazil's new activism often, though not always, coincides with the interests of the United States. Both countries want democracy and stability in places in the Americas, where these seem fragile. In some of those places, Lula's Brazil has more friends and influence than George Bush's more abrasive United States. The two sometimes back rivals in these countries, but that is one source of Brazil's usefulness. Bom, primeira coisa, eu acho que lá nas perguntas eu sempre li aqui como United Nations, mas é United States. Mas não houve influência lá nas respostas, ok? Vamos lá. Fond, I wish that something will happen, which seems silly because it's very unlikely to happen. Maior, no caso aqui, fondest wish, o maior desejo. To be fond seria ser... To be fond of something seria gostar de alguma coisa ali, ok? Thereby, with the result that something else happens. Assim... To enhance, to improve something, realçar. Usefulness, the state of being useful or the degree of to which something is useful. Utilidade. Tem um videozinho que eu falei sobre o sufixo fu e o sufixo nes. Eu vou colocar o link aqui em cima. E aqui eu tenho a junção dos dois, né? O sufixo fu e logo depois o sufixo nes. Tá? Ok, vamos lá para o próximo parágrafo. Vamos lá. Lula did not start Brazil's international activism. In recent years, Brazilian troops have joined the UN missions in East Timor and Angola. In 1996, Brazil acted with Argentina and the United States to forestall a coup in Paraguay. Recognition that the defense of democracy in the region should take precedence over a tradition of non-intervention in the affairs of neighbors. Vamos lá. To forestall, to prevent something from happening or prevent someone from doing something by doing something first. Prevenir. Cope, a sudden and sometimes violent attempt by citizens or the army to take control of the government. Golpe. Affair, an event or set of related events, especially one that's impressive or shocking. Assunto. Próximo parágrafo. Vamos lá. The search for a stable South America has long been an axiom of Brazil's foreign policy. But demographics have given it greater urgency. Brazilians, once described as clinging to the coast like crabs, have scurried westwards and northwards. The building of Brasilia, which replaced Rio de Janeiro as the capital,
in 1960 helped to spark development of the interior, a process accelerated by an agricultural boom in such western states as Mato Grosso. The Amazon, Brazil is learning, is both a resource and weak spot, vulnerable to guerrillas, drug traffickers, and land grabbers. Again, vamos lá. To cling, to stick to someone or something, or seem to surround them, se agarrar. To cling. Não, to cling on something, tá? Se agarrar a alguma coisa. Crab, a sea animal with a hard shell, 5 legs on its side, and 2 large claws. Claws. Caranguejo, to scurry. To move quickly with short steps, especially because you are in a hurry. Que é andar correndo, né? Correr, andar correndo. Westwards, northwards. Wards means in the direction of. Então, westwards in the direction of the west, northwards in the direction of the north. To spark, to be the cause of something, especially trouble or violence. Seria que ele dá início, né? A spark é uma faísca. Então, to spark é dar aquela faísca para haver aquela ignição, para começar alguma coisa. Boom, a quick increase of something. O boom, né? Aqui a gente também fala boom demográfico, alguma coisa assim. Spot, a particular place or area, especially a pleasant place where you spend time. Lugar, local. Guerrilla, então é guerrilha, né? Mas eu queria mostrar a pronúncia. Guerrilla. To grab, to take hold of someone or something with a sudden or violent movement. Também é agarrar. To grab. Land grabber. See to grab é agarrar. Land grabber é um pulseiro. Ok? Vamos lá para o penúltimo. For most of its history as an independent country, Brazil saw Argentina as its chief rival and strategic threat. That changed with the formation of Mercosur, an incipient customs union also involving Paraguay and Uruguay. This has allowed Brazil to shift much of its army from its southern border to the northwestern jungles near Colombia and Peru. Então, chief rival, main rival, sinônimo de main rival, principal rival. Customs, the place where your bags are checked for illegal goods when you go into a country, seria a aduana ou a alfândega. Customs union, união aduaneira. To shift, to move from one place to another, trocar de lugar. To shift, trocar de lugar. E o último parágrafo. Brazil's sense of neighborhood may be widening, yet, argues Mr. Valadão, Brazil has not decided what sort of neighbor to be. At times, it portrays itself as a team player. In theory, it negotiates on a trade as a member of Mercosur. But Brazil also sees itself as a whale with the heft and appetite to act on its own. Mr. Amorim's answer is that, in a world likely to be dominated by blocs, Brazil's best option is to cooperate as much as possible with its neighbors and other developing countries. Whales, he knows, are gregarious animals. Vamos lá. Neighborhood, an area of a town or city, vizinhança. To portray, to describe someone or something in a particular way, according to your opinion. Retratar. Heft, que é peso, que é o mesmo que é weight, é uma palavra nova para mim, heft. E gregarious. Gregarious animals tend to live in a group. E também é uma palavra nova para mim. Eu não tinha nem ideia de que gregarious era um tipo de animal que é um adjetivo para
um animal que vive em comunidade, vamos falar assim, que no fundo, ele poderia até ser usado para responder uma pergunta do Mr. Amorim quando ele falava dos whales, né? Graças a Deus ela não sofreu influência na minha resposta, mas poderia ter sido um adjetivo que influenciasse uma resposta minha lá, ok? Eu queria agradecer a Titia Vera Helena de Minas Gerais, da escola VH, Escola de Idiomas, que ajuda muito a confecção dos vídeos, me ajuda muito com gramática, com parte técnica do próprio vídeo, tudo isso daí, ok? A escola dela é uma escola credenciada pelo Cambridge para certificar alunos e ela trabalha com aulas online. Então, nessa época de pandemia, que ainda vai continuar mais um tempo, provavelmente, né? Seria uma solução interessante para estudar inglês, né? As aulas online dela não são novas, ela já trabalha com aulas online faz bastante tempo aí, já, né? Então, cara, qualquer pergunta que você queira, manda um e-mail para ela, bhescoladidiomas@gmail.com, e ela responde lá, tenho certeza disso. Pessoal, qualquer pergunta ou dúvida, manda e-mail para inglêspravocê2@gmail.com. Tem o Instagram, tem o Facebook aí. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a explicação longa desse texto, dessa prova. Foi um texto longo, mas a prova não foi difícil. As 14 questões que a gente teve lá não foram complicadas, mas foi longo, né? Então, aí foi a razão desse vídeo tão longo aí, né? Fugindo muito da proposta. Porém, como eu falei antes, eu não separei esse vídeo para não perder o fio da meada, não perder o raciocínio, e a pessoa que queira assistir do começo ao fim consiga, e a pessoa que queira separar, ela consiga fazer referência a algum momento anterior ali, que na descrição do vídeo foi colocada pergunta por pergunta. Então, se a pessoa quiser voltar para a pergunta número 1, ela consegue, e assim por diante, ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.